que Jesus certo dia andara junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrara seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curava os cegos junto ao velho tanque de Siloé. Numa tarde linda de primavera, outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus quem nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré. Caridade, luz, bondade, amor, verdade e fé. Tanto luta por em Jerusalém quanto na Betânia em Genezaré. Ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Dizem que Jesus certo dia andara junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrara seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curava os cegos junto ao velho tanque de Siloé. Uma tarde linda de primavera, outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré. Caridade, luz, bondade, amor, verdade e fé. Tanto luta por em Jerusalém quanto na Betânia em Genezaré. Ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré. Caridade, luz, bondade, amor, verdade e fé. Tanto luta por em Jerusalém quanto na Betânia em Genezaré. Ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Boa noite, sejam todos bem-vindos de volta à nossa live, né? Sejam todos bem-vindos. Pablo já entrou, Neide, Luzia Brasil, Veraldo. Sejam bem-vindos de volta. Rayana. Onde está Pablo? Francisca, bem-vinda. Edu, meu querido, seja bem-vindo. Volta para continuarmos nosso estudo. Francisca, Severa, bem-vinda de volta. Então, como ele, continuando a leitura, né, Pablo? Isso. A essa altura, desligou Lísias o aparelho e viu enxugar discretamente uma lágrima, que seus olhos não conseguiam conter. Num gesto expressivo, falou comovido. Grandes abnegados os irmãos de moradia. Tudo inútil, porém. Acentuou triste, depois de ligeira pausa. A humanidade terrestre pagará em dias próximos terríveis tributos de sofrimento. Aí, André, não há, todavia, recurso para conjurar a tremenda catástrofe? Perguntei sensibilizado. E Lísias, infelizmente, acrescentou Lísias em tom grave e doloroso. A situação geral é muito crítica. Para atender às solicitações de moradia e de outros núcleos
que funcionam nas vizinhanças do umbral, reunimos aqui numerosas assembleias, mas o ministério da união divina esclareceu que a humanidade carnal, como personalidade coletiva, está nas condições do homem insaciável que devorou o excesso de substâncias no banquete comum. A crise orgânica é inevitável. Nutriram-se várias nações de orgulho criminoso, vaidade e egoísmo feroz. Experimentam agora a necessidade de expelir os venenos letais, demonstrando, entretanto, o propósito de não prosseguir no amarguroso assunto. Lísias convidou-me a recolher. E assim termina o nosso estudo de hoje. Fica aí o comentário contigo. Fica à vontade. E aí, Lísias, ele destaca muito bem nessa última parte que as pessoas que participaram disso, e nós outros também, nos nutrimos do orgulho criminoso, vaidade e egoísmo feroz, que, como os espíritos dizem, essas são as chagas da humanidade, as principais chagas, o orgulho e egoísmo. Deles derivam todos os problemas que a gente enfrenta. Então, nós temos que fazer o máximo no limite de nossas forças. Porque a gente sempre pode um pouquinho mais. Fica essa dica aí. Nós sempre podemos um pouquinho mais. Nós temos que utilizar o limite de nossas forças para combater o orgulho e o egoísmo ainda bastante feroz dentro de nós. Porque só assim nós conseguiríamos nos aproximar um pouquinho mais desse ser superior que visitou aqui o nosso orbe. E eu acho que uma das participantes, né, a gente estava falando do Evangelho, uma das participantes colocou que Jesus é o nosso modelo e nosso guia. E ele é o nosso modelo e o nosso guia. E poderíamos até acrescentar que isso foi uma pergunta bastante específica que Kardec fez. Qual o nosso modelo e guia? E os Espíritos respondem, vede Jesus, né? E umas obras, outras traduções, apenas Jesus. Mas o Cristo ele é muito mais do que o modelo e guia. Ele é o Cristo, né? O Messias, a mais alta hierarquia entre os espíritos puros. Jesus é essa sumidade, esse PhD em todas as ciências. Né? Eu digo PhD, eu colocando como o máximo que a gente conhece, né, de conhecimento. Mas ele é muito mais do que o nosso modelo e guia. Ele foi quem formou o nosso planeta, né? Ele quem partiu do zero. Então ele é muito mais do que isso. A gente às vezes fica bastante admirado quando nós temos um professor ou um amigo que tem 30 anos de conhecimento, né, de uma área, que estudou bastante em uma determinada situação, então nós nos admiramos, né, ficamos bem, né, olha, fulano entende bem desse assunto, mas nós nos esquecemos que o nosso mestre, Jesus, ele formou o nosso planeta. E o nosso planeta tem nada mais do que 5 bilhões de anos. Então, como ele mesmo disse, antes, né, te agradeço, Pai, por ter me abençoado na formação dos mundos. Então, ele já era, né? Ele já era quando nós estávamos fazendo o nosso mundo. Então, ele já era o Cristo quando estava fazendo o nosso mundo há 5 bilhões de anos atrás. Então, nós temos aqui, né, o Evangelho, nós temos aqui o Evangelho de uma pessoa que viveu e que já era há 5 bilhões de anos atrás. Então, que são 30 anos para uma pessoa que tem um conhecimento simples, né? Para um outro que tem 5 bilhões de conhecimento, no mínimo. Porque o Cristo, se ele é Cristo há 5 bilhões de anos com a formação do nosso planeta, há quanto tempo ele vive antes? Então, nós temos um mestre que tem um amplo conhecimento, né, universal
enquanto nós estamos nos apegando a pessoas e a coisas que nada têm a nos engrandecer, a não ser pelo Evangelho. Então vamos pegar esse professor, né, esse ser que se torna um exemplo de todos, e vamos sim tentar estudá-lo, tentar aprender um pouco mais sobre ele, sobre aqueles que seguiram ele, para que a gente possa nos iluminar e aí sim nos aproximar até ele. Porque não chegaremos perto enquanto não suprimirmos dentro de nós o orgulho e o egoísmo. Temos de todos os jeitos encontrar todas as maneiras, no limite de nossas forças, nos melhorar cada vez mais para que a gente possa abrir os nossos corações em função do Mestre amado, que é Jesus. Rayana, ela perguntou: existem outros espíritos da hierarquia de Jesus em outros orbes? Essa eu vou deixar para você, Pablo. Você gosta de falar sobre isso. Eugênio, a gente faz um estudo, segunda e quarta, a gente estuda o livro dos Espíritos, e a gente comenta muito sobre essa questão. E realmente, às vezes eu comento isso. Vamos lá. O Cristo, ele é o governador do nosso planeta. Então, a hierarquia do nosso Cristo faz com que ele governe o nosso planeta. Mas existe o Cristo de Júpiter, que governa Júpiter. E sabemos que Júpiter é um planeta bem mais evoluído que o nosso. E existe o Cristo que comanda Marte e os outros planetas. Cada planeta tem o seu Cristo, que é o seu governador. Mas existe um Cristo que é o governador do sistema solar. Então, baseados em estudos, e também Chico Xavier confirma-nos que esse Cristo, que comanda o sistema solar, é um Cristo de potência superior ao nosso Cristo. Potência amorosa, né? E amor conectado com Deus. E existe também o Cristo, que ele coordena os vários sistemas solares, as constelações, as miríades de estrelas. E esse Cristo é um Cristo de uma potência maior a todos esses Cristos. E existe o Cristo que também coordena a nossa galáxia com bilhões de planetas. Então esse Cristo que coordena a nossa galáxia, ele é um Cristo de uma potência maior do que todos esses Cristos. Com todo o respeito que nós temos ao nosso Cristo, certamente ele, né, lá no plano espiritual, no universo, existe Cristos com uma potência superior. Mas que a gente não consegue entender, porque nós não conseguimos entender ainda o nosso Cristo. Então, esses Cristos ainda não conseguimos entender. Né? Não sei se eu respondi aí para a Rayana. Acho que sim. Aí Edu diz o seguinte: sei que cheguei atrasado, mas foi Jesus quem intercedeu por nós em 1969, quando toda a alta hierarquia dos espíritos se reuniram. Aí eu perguntei, 69 ou 39, Edu? Aí Edu diz, pois já estávamos chamando a atenção dos grandes espíritos, 69 mesmo que ele fala, já estávamos chamando a atenção dos grandes espíritos pelo tamanho da alta destruição que a humanidade chegou. Isso. E vale lembrar, gente, que o Cristo, pela sua potência amorosa, nos pediu essa moratória para a gente, porque nosso planeta seria destruído por cataclismas, né? Na verdade, ainda existe essa programação. Se nós, não é porque a data limite foi em julho de 2019, quer dizer que acabou. Nós ainda estamos vivendo no limiar de uma guerra. E a guerra entre potências. Eu acabei de ler uma reportagem hoje que a China está querendo invadir uma parte de um território, uma cidadezinha que pertence à Rússia. Então veja aonde nós estamos entrando. Então não é porque o limite foi até julho de 2019 que isso acabou, não. Não, a gente ainda está nesse período aí de conflito, de guerra. Não acabou, né? Não acabou. O Cristo intercedeu, e pela hierarquia que ele tem, ele é um Cristo, esses outros espíritos evitaram esse conflito, esse cataclisma, para que a gente pudesse ter uma chance, e não guerra. Mas se a gente falhar, vamos cair.
Nós somos aquela turma bagunceira, não tem aquele colégio que é cheio de salas? Nós somos aquele grupo de bagunceiros, né? Porque nós tivemos o Evangelho, Cristo, há 2000 anos. A gente preferiu matar o Cristo, matar. Né? Os judeus da época tiveram todos os ensinamentos. Jesus curou, Jesus andou por o fenômeno da transfiguração. Então, vários fenômenos contribuíram para que os judeus vissem Chico como sendo visto Jesus como sendo o enviado de Deus. Só que eles, no orgulho deles, preferiram matar o Cristo. Mas a mensagem continuou. E ainda assim, olha, morreram milhões de cristãos, né, através de empalamento, através no circo de Roma, queimados, óleo quente, várias coisas para que a mensagem pudesse se perpetuar. E olha o que a gente faz hoje. O nosso trabalho é simplesmente ligar o telefone, frequentar uma reunião, ajudar o próximo, chegar na sua casa, no seu terraço, no seu quarto e abrir o evangelho. Esse é o nosso trabalho. Enquanto o trabalho deles era dar a vida. E olha o que a gente faz. A gente prefere se deslocar para um outro ambiente e para uma festa, ou o que quer que seja, alguma coisa que a gente frequente e nos livra disso daqui. Quando pessoas morreram por causa disso, a gente não consegue nem ser justo com essas pessoas, né? Nem ser éticos, responsáveis com a vida dessas pessoas. Então, esse conflito ainda não acabou. Nós estamos no limiar de uma guerra. Então, temos que permanecer em oração constante por esses seres evoluídos, esses seres que comandam o nosso planeta, para que não haja essa guerra. E aí o nosso planeta vai tardar um pouco mais ainda a regeneração, porque são centenas de anos que a gente vai ser necessário para nós recuperarmos o nosso planeta. Né? E não somos só nós que oramos por nós, não. Os nossos planetas vizinhos aqui também oram por nós. Né? No livro Cartas de uma Morta, da mãe de Chico, né, Dona Maria João de Deus, ela comenta, há alguns comentários que ela fala que os habitantes do planeta Marte, eles continuam orando por nós, para que nós possamos encontrar o caminho. Só que a gente ainda estamos nos debatendo em coisas fúteis, né? Coisas que não levaremos, né? Já que o Cristo disse que nós temos que colocar o nosso coração nas coisas que levamos para o céu, né? Esquecer as coisas daqui, onde a traça e a ferrugem destrói. Então, enquanto a gente estiver colocando o nosso coração em que a traça e a ferrugem destrói, a gente nunca vai encontrar o reino de Deus. Né? Então, temos que colocar o nosso coração lá no reino dos céus. Quando a gente sai desse orbe, a gente se desloca para lá. Eu acho que tem mais alguns comentários aí, né, Eugênio? O pessoal está... Eles estão conversando entre eles mesmo, né? Eu acho que pois já estávamos chamando a atenção dos grandes espíritos pelo tamanho do autodestruição que a humanidade chegou. Rayana, muito bom, respondeu a minha pergunta, né? Que em 2019 fez 50 anos desse encontro. Acho que a pandemia é outra chance, Ryan diz. E aí Rayana diz, é só Jesus mesmo na nossa causa. Aí tem um comentário do Luciene, deixa eu ver. Luciene diz, muitos dos que são maus continuam maus. Com relação à pandemia, quem era bom está cada vez melhor, pois aumentaram suas ações no bem. E Adri diz, Pablo, sou eu, Miguel. Meu sobrinho. Teu sobrinho, né? Seja bem-vindo, Miguel. Né? Aí Edu diz, excelente comentário, Luciano. É o que estamos vendo muito isso, né? Mas também não só os bons, Luciano, mas muita gente, os maus também se melhoram. A gente tem que acreditar na melhora também dos maus, né? Fosse assim, aí só os bens progrediam, né?
mas todo mundo tem que progredir. Rayana, assim, ao passo que muitos olharam para dentro de si, pelo menos estão refletindo para melhorar em algo. Outros estão mais revoltados. Eis aí o problema dessa data que continua no limite. A maldade ainda impera nas grandes potências. Verdade, Isso. Rayana. Porque a gente ainda não se conscientizou que não existe Estados Unidos, não existe Brasil, não existe Itália, França, Argentina, o que quer que seja. Existe uns habitantes incluídos dentro de um planeta. Nós somos filhos do mesmo pai. E ponto. Não adianta a gente estar venerando um país ou outro, porque o país vai ficar. Lá na frente, essas fronteiras vão se acabar. Já começaram, né? União Europeia, a Europa se unindo, o Mercosul, o Brasil se unindo com os países da América do Sul, e começamos a nos unir. Né? Então, a guerra hoje ela só seria para destruir o que a gente iniciou nesse avanço, né? Nesse modelo de avanço que a gente está enfrentando aí. A guerra vem para isso. E ainda, vejam que os seres que provocaram essas guerras, eles ainda estão provocando essas guerras. E a gente não está sabendo lidar com isso. Não estamos sabendo lidar com isso. Precisamos aprender a lidar com essas vozes, calar de uma vez por todas esse sentimento de conflito que há dentro de nós, que nós ainda temos, todos nós ainda temos. Calar esse sentimento de conflito e tentar nos melhorar. E orar por essas nações. Nós não podemos deixar de orar por essas nações. No Evangelho, lá no final, tem um preâmbulo de preces. Né? Tem um preâmbulo de preces, tem várias preces. Nós podemos utilizar essas preces como um guia, um roteiro, né? Porque elas são fortes, porque trazem uma sensibilidade para a gente. A força da prece está dentro de nós, nosso coração, da força que a gente impõe na fé para que ela chegue até o Cristo, né? O amor que a gente sente. Mas elas juntam as palavras que facilita. Kardec ele foi completo nesse ponto. Então vamos ler, né? Eu não sei, a gente já leu o Evangelho, mas será que leram até as preces? É importante a gente ler as preces. É muito gratificante. E mantermos em oração constante. Nos mantermos em oração. Edu faz um comentário, porque eu só complementei o comentário de Luciene. Luciene, quando diz assim: muitos dos que são maus continuam maus com relação à pandemia. Quem era bom está cada vez melhor, pois aumentaram suas ações no bem. Aí eu coloquei que também a gente tem que lembrar que os maus também estão se modificando também. A gente tem que acreditar nisso, que as mudanças têm que vir. Aí Edu botou: nós acreditamos, Eugênio, mas percebe-se que não é isso que está acontecendo. Edu, a propaganda do mal é notória, mas o bem é humilde, o trabalho do bem, as mudanças que ocorrem nas pessoas interiormente, a gente não vê. Mas se a gente ir buscar, for atrás, tem muito trabalho do bem, de pessoas que não faziam nada em prol do próximo antes e agora o fazem. Então a gente vê muito isso. Por exemplo, nas capitais a gente tem a prova disso lá, nos trabalhos, nas fileiras de gente do bem, que antes não faziam nada por ninguém. Então, é porque o bem, ele é humilde, ele não faz propaganda de si, mas o mal faz. Mas o bem já está em maioria. Né? Não sou eu que estou dizendo isso, são os espíritos. É porque os maus estão se rebelando. Eles pressentem que não terão mais oportunidade de reencarnar na Terra e estão aproveitando para balbuciar tudo, para tumultuar tudo, né? Então aí a gente fica imaginando que está havendo um retrocesso e não está, né? Aí Rayana diz: sim, ao passo que muitos olharam para dentro de si e pelo menos estão refletindo para melhorar em algo. Outros estão mais revoltados. Eu já li esse comentário, não foi? Edu,
Mas vamos continuar acreditando. Deixa eu ver aqui, Rayana. Na opinião de vocês, Pablo e Eugênio, o que prevalece no nosso planeta, o bem ou o mal? Olha a pergunta aí. Gostei, Rayana. KKKKK. Luciene. Eu diria que prevalece o bem. Mas na propaganda, a mídia divulga o mal. O mal dá ibope. O mal dá ibope. O bem não dá ibope. Tá? Então, mas se divulgasse a quantidade de trabalho do bem que já existe no planeta, ele seria em maioria. Né? E os espíritos em uníssono falam isso através das psicografias, das reuniões mediúnicas. Eles dizem, vocês que não veem, mas o bem já prevalece. No prelúdio da transformação moral da Terra, o bem já prevalece. Nessa fase de transição, o bem já prevalece. Mas o mal não deixa vocês antever. Né? Então é isso. É preciso ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. As palavras de Jesus. Ô, Eugênio, eu queria até comentar essa questão aí que a Rayana falou, e realmente o bem ele prevalece. Mas por que ele prevalece? Como o Eugênio falou, que o bem é humilde demais para aparecer, mas que isso não deveria acontecer. A mídia, ela dá um foco muito grande à maldade, mas porque ela tem audiência, ela tem visibilidade na maldade. Porque muitos de nós ainda estão preparados para ver maldade, mas não se prepara para ver bondade. Como muitos de nós preferem assistir filme de terror, de violência, do que um filme que fala sobre coisas boas, coisas que elevam. Então, o que faz essas coisas aparecerem mais é a audiência. Então, vamos nos concentrar e evitar assistir essas coisas que destroem, como aqui tem alguns programas que só falam de morte, é o tempo todo morte. Então, vamos evitar de falar, de ver essas coisas, de dar audiência, dar ibope, de falar sobre essas coisas. E o bem, né, como Jesus, e como disse o Jesus, brilhe a vossa luz, resplandeça as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, o vosso Pai que está no céu. Então, nós temos que resplandecer as nossas boas obras, porque o bem, ele tem que aparecer. Nós temos que colocar a luz em cima do alqueire, não por baixo. Por baixo ele vai estar aceso, mas ninguém vai estar vendo. Então, as pessoas têm que ver que nós estamos fazendo o bem, mas não aparecer por aparecer. A gente não pode mostrar o bem porque a gente quer aparecer bondoso, porque a gente... Não. A gente tem que mostrar o bem, porque o bem tem que aparecer. As pessoas têm que ver que há bondade no mundo. Que é isso que vai confortar essas pessoas que querem trabalhar no bem. Quando uma pessoa vê outra trabalhando no bem, ela se fortalece e vai trabalhar também. Muitas pessoas fazem isso. Né? Pablo, eu tô rindo aqui com Rayana. Rindo aqui com Rayana, porque Rayana diz... Elissandra, parabéns, Elissandra, por acreditar. Olha, Elissandra diz, acredito muito que as pessoas estão mais fazendo o bem. Aí Rayana diz, está vendo? Quando eu queimo os neurônios para formular uma pergunta, Eugênio responde na frente. Aí Edu, entendido. Rayana, que bom, então, que o bem prevalece. É esperançosa essa informação. Olha, os espíritos já diziam há muito tempo que quando chegasse o período de transição, o que era notório era que o bem já prevaleceria, mesmo no mundo de expiação e provas. Então, o mundo de expiação e provas, ele não é o mal prevalecendo até o final, não. Para ver a transmigração para um mundo melhor, a coisa vai mudando paulatinamente. Então, eles já diziam que nos prelúdios da transformação já se percebia o bem em expoente, né? O expoente do bem. Então, ele sendo o expoente. Então, a gente tem que aprender a ver o bem, né? Porque a mídia só divulga o mal. Então, a mídia ainda é do mal. Então, a gente tem que aprender a dar ibope às coisas do bem, do amor, do progresso, da evolução. Isso, né? Exatamente. Rayana,
Aí Rayana diz, que bom então que o bem prevalece. É esperançosa essa informação. Rayana diz, o bem é humilde e deve ficar na humildade. Não, ele não deve ficar na humildade. Olha, vou para a gente entender por que o bem é humilde. Mas deixa eu ler logo sua pergunta toda. O bem é humilde e deve ficar na humildade ou deve ser divulgado? Às vezes reflito sobre isso dentro de não saiba a mão esquerda o que dá à direita. Espiritismo é muita reflexão, verdade, Rayana. Mas, olha, por que o bem ainda não se propaga? Ele não devia ser humilde, ele fazer propaganda de si também. É porque a gente ainda convive com muitas pessoas que não comungam dos mesmos pensamentos que nós. Então, às vezes, a gente, por ser bonzinho nos ambientes que a gente convive, no ambiente de trabalho, em algum lugar, quando a gente começa a falar muito do bem, as pessoas tendem a nos atribuir uma postura tola, uma postura de atraso, de besta. Então, por isso que a gente, na maioria das vezes, a gente pondera em divulgar. A gente tem que ver onde está pisando primeiro, né? Para poder se divulgar. Mas a coisa vai mudar de tal forma que a gente vai se sentir seguro para afirmar o bem. Então a gente tem que fazer esse exercício, começar a fazer esse exercício, né? Eu passei um grande período com vergonha de mostrar, de criar para as pessoas, mostrar que eu era espírita agora, não tenho vergonha nenhuma. Os meus 5.000 amigos do Facebook, eles sabem que eu sou espírita, sabem que eu faço as lives e sabem dos meus comentários e do que eu penso. Quem não gostar, não tem problema nenhum. Eu não vou perder a amizade por ele não concordar comigo, não, e não me seguir, deixar de me seguir. Mas parece que eles não reclamaram. Ninguém manda mensagem desafiadora para mim, não. Então a gente comece a ter segurança. No próximo censo, quando vier do IBGE, a gente afirme lá com todas as letras: sou espírita, minha religião é espírita. Né? Como eu sempre faço. Mas muitos espíritas ainda temem. Tá? Então é por isso. Mas vai chegar um ponto que todos vão se sentir seguros, confiantes, com essa fé inabalável e vão dizer para as pessoas o que elas realmente são. Não é verdade, Pablo? É verdade. Eu queria até completar essa pergunta de Rayana, quando ela colocou, não sabe a mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Nesse ponto aí, quando Cristo falou isso, é porque muitas pessoas, elas, na verdade, não fazem a caridade, sim uma negociata. Por exemplo, quando ele diz, dá com a direita, que a esquerda não veja, quando a gente vai em algum local fazer, por exemplo, eu tenho meu patrão está com uma dificuldade, então eu vou lá, e vou ajudar ele de alguma forma. Mas eu vou ajudar por quê? Essa é a pergunta. Por quê? Porque se você for ajudar ele pensando o benefício que você possa ter lá na frente, você não ajudou. Você até ajudou, mas você não fez a caridade. Você fez uma negociata. Você negociou. Estou te dando aqui, porque lá na frente eu vou receber. Então, isso daí, cabe a isso. Não sabe a mão direita, é o que faz a esquerda. Então, se você dá com a direita, mas a esquerda está com esse intuito de ter o retorno, então não é caridade, é uma negociação. A caridade, ela tem que aparecer. A caridade é quando a gente dá por dar, porque aquela pessoa está precisando. Eu não vou dar porque eu vou precisar, porque Deus vai me dar em dobro. Não, eu vou dar porque aquela pessoa precisa. E se fosse eu ia querer isso. Então eu vou lá e vou dar. Então, e esse bem não é para ser escondido, você dá como quem está ali por dar. Não, você tem que dar. Tem que dar. E você tem que dizer no Facebook, pessoal, estou fazendo uma campanha de doação de cobertores,
de doação de alimento, de doação disso. São 13 famílias que a gente ajuda. Vocês querem participar? Tem que divulgar. Tem que divulgar. Você não vai ter nada daquilo ali. Você não vai ter retorno nenhum. Se for retorno, aí se aplica. Essa mão direita e esquerda, aí se aplica. Porque deixou de ser caridade para ser uma negociata. Mas se você quer ajudar as pessoas, você tem que dizer, quem quiser participar pode vir. Toda terça-feira nós saímos de 7 horas, nós vamos distribuir sopa em tal local. E se sobrar, vamos para tal local, vamos fazer isso. Coloca no Facebook, no Instagram, no Twitter, bota em todo canto. Divulgue, porque sempre vai aparecer alguém que queira participar. Esse bem tem que ser divulgado. As pessoas têm que ver que existe mais bondade do que maldade. Mais bondade do que maldade. Quantas pessoas hoje que eu entro em contato e eu pergunto, você faz o quê? Não, eu sou espírita. Ah, eu também sou. Né? Eu também sou. Não, tal dia eu faço isso, eu faço campanha do quilo, eu faço... Eu nem sabia. Mas se eu soubesse, eu já teria falado com essa pessoa muito antes. Isso cabe a mim também. Cabe para mim. Essa situação cabe para mim. Então, o bem tem que ser divulgado. Quando é o bem, ele tem que ser divulgado. Mas se você vai fazer o bem, eu cheguei, fui para a favela tal e doei alimentos, e aquele sentimento ali for um sentimento de engrandecimento, deixou de ser caridade para ser uma negociata. Porque você está negociando a caridade com seu engrandecimento. Então, isso não é caridade. É melhor você não divulgar. Mas se você está querendo divulgar o evangelho, o espiritismo ou a bondade, a caridade, simplesmente porque você quer que a caridade prevaleça, divulgue. Porque isso aí sim é caridade e precisa ser divulgada. Isso aí, Luciane diz, tem uma vizinha aqui, Luciane é de uma cidade aqui próxima de Catolé do Rocha, bom sucesso. Certo. Luciane diz, tem uma vizinha aqui questionando, o plano espiritual tem rádios e televisão? Ora, o plano espiritual, Rayana não, Luciene, nós é que imitamos o plano espiritual. O auge da tecnologia é no plano espiritual, não é aqui não. A Terra imita o plano espiritual, né? E Rayana diz, então o que devemos ter cuidado é só para, na divulgação do bem, a humildade não se tornar orgulhosa. Não é isso, Pablo? Exatamente. Quando você faz a caridade e você faz aquilo com orgulho, você fez uma negociação, uma negociata. Você negociou a caridade pelo seu ego, para aumentar o seu orgulho. Deixou de ser caridade. É caridade, porém o retorno para você, engrandecimento pessoal, ficou baixo. Né? Então isso não deve ser divulgado. Esse orgulho, aí é quando Jesus pede para você esconder. Esconda isso, esconda isso aí, esconda esse orgulho. Isso não existe. Mas caridade, por caridade, ela tem que ser praticada. A Ivanaldo está me lembrando aqui, porque eu divulguei às pessoas do Rio de Janeiro, Mossoró, falei em alguns centros espíritas. Ivanaldo é presidente do Núcleo Espírita Franciscano do Xavier, na cidade de Jericó, aqui na Paraíba. E ele dirige também uma instituição em Curemas, na Paraíba, e outra em Pombal. Né? Muito bem lembrado, Ivanaldo. E Rayana ainda continua dizendo assim, reflexão em todas as nossas ações, porque ainda estamos em constante aprendizado. Com fé em Deus, os ensinamentos entrarão na nossa cabeça e no nosso coração também. Rayana, com certeza os ensinamentos já entraram na sua cabeça, no seu coração, porque seus comentários são muito coerentes, são muito bons, e você já está preparada. Eu só fico esperando. Aí ela diz, muito boa essa interação. E eu só fico esperando a sua decisão, quando você vai dizer assim, Eugênio, pode me convidar para participar de uma live com você. Que ela morre de medo de participar da live. Mas vou deixar vocês encerrarem a live. Não, você é muito bom em seus comentários, Rayana. É verdade, é verdade. Eu queria só comentar o que a Luciene falou com relação a rádios e televisões. O Eugênio aí falou tudo.
nós somos uma simples cópia do que há lá. Nós temos o presidente, nós temos os ministros, é como também no plano espiritual, nós temos o governador, que é o nosso Cristo, nós temos os ministros, nós temos aqueles que ele repassa as funções. Então nós somos uma cópia imperfeita. É claro que ela vai chegar no plano espiritual, não vai ver uma tela de LCD, uma de plasma, não é dessa forma, né? Mas quando a gente fala de televisão, há aparelhos em que transmitem as imagens, há aparelhos que transmitem som, né? Porque ainda, mesmo sendo como o nosso lar, que a gente está lendo nosso lar, é um plano espiritual um pouco elevado, mas ainda está no umbral, né? É uma cidade, uma colônia espiritual no umbral. Então, existem planos superiores ao nosso lar que não há necessidade de certas coisas que tem em nosso lar, né? Cabe um estudo para isso daí. A gente poderia passar horas e horas falando, mas eu não vou falar isso mais, não. Senão a gente não termina hoje, né? Vocês já devem estar... Aí o pessoal já incentivando, né? Aí, Rayana, Nani Pinheiro, lá do Rio de Janeiro, aí Nani diz, Rai, na live eu apoio. Aí eu botei, Rayana, hoje sua nota é 10. Eu quero ver o que, é que ela vai dizer aí. Eu digo, só falta a sua decisão. Porque quando eu chamo, ela diz, mas já estou aqui desmaiando. Morre de medo, né? Então, gente, olha, e a lição de hoje? Foi boa? Tá todo mundo... Rayana, eu vou entrar um dia, mas só para fazer as perguntas ao vivo mesmo. Ótimo, Rayana. Olha, mesmo que você venha só para fazer as perguntas ao vivo, já é uma maravilha. É o começo. Tá aqui comigo, né? É o começo, já é né? uma maravilha. Se você quiser, quinta-feira tá livre. Quinta-feira da próxima semana, tá livre. Olha, gente, eu queria... Rayana, nada, Pablo. Chegou, né? Falei sobre encerrar a live para vocês que devem estar cansados. Por nós é sempre gratificante o aprendizado e interação. Rita Campos, foi ótima. Ivanaldo, Pablo, quando vai ser a próxima live? Olha, Pablo, tá vendo que a turma está gostando. Depois ele volta, vou chamar. Gente, olha, eu queria avisar que segunda-feira o nosso estudo do Livro dos Espíritos, a gente vai estar recebendo aqui o nosso querido José Renato, lá do NEUP, em Maranguape, em Paulista, Pernambuco. Ele vai falar sobre o Livro dos Espíritos, segunda-feira, Renato. Vai falar sobre justiça da reencarnação. Ele acabou de entrar, Eugênio. Renato acabou de entrar aí, Renato. Foi, né, Renato? Olha, Renato chegou aí, pronto. Então a gente vai estar com o Renato segunda-feira, falando sobre o Livro dos Espíritos, Justiça da Reencarnação, e na terça-feira o nosso evangelho vai ser com a nossa também querida Sônia Damasceno, da Unesca, da mesma instituição de Wilton lá. Então, Sônia, que já esteve aqui conosco, vai estar terça-feira. Na quinta-feira eu estou negociando ainda com Iracema Lins, do Persevere, lá da cidade de Tabajara, na área metropolitana do Recife, que ela acha que tem uma reunião marcada. Se não tiver, ela aceita. Mas se não, ela vai me confirmar amanhã. Se não for quinta-feira, ela será na próxima semana. Ok? Então, Renato, seja bem-vindo aí. Aí, Rayana, mini infarto. Ó, já teve eu estou aqui num mini infarto. Então, gente, olha, agradecer a presença de vocês, agradecer a presença de Pablo, né? Aqui colaborando conosco, nos ajudando aqui nesse trabalho de divulgação doutrinária. Que Jesus abençoe todos vocês. E eu vou pedir a Pablo para fazer as considerações finais dele, né? Para a gente, antes da prece, ok? Tá. Fica à vontade, Pablo. Bom, pessoal, eu queria agradecer, né, a todos vocês que estiveram aqui conosco, né, tiveram a paciência de ouvir o que a gente tinha para falar.
né? É muito gratificante para mim estar aqui com vocês, com o Eugênio, e falar do Evangelho. Eu, humildemente, acredito que eu nasci para fazer isso. Com muita humildade eu falo isso. Eu tenho, desde pequeno, que eu tenho uma grande vontade de divulgar o Evangelho e, às vezes, eu sinto até falta, já faz um tempo que a gente não está no centro, eu sinto muita falta de fazer isso. Eu queria agradecer a participação de todos, meu cunhado também tá aí, meu sobrinho também, Miguel, Meu ele tá, cunhado, mas não é Lucas, não. Miguel Lucas, meu sobrinho, e Adriano, meu cunhado, Ah, estão sim. aí, estão assistindo a live, queria agradecer também a presença deles, dizer que o estudo foi maravilhoso, essa interação é muito boa, né? A gente tenta responder às perguntas no limite do nosso conhecimento, que é tão pouquinho, né? É tão pouquinho, mas quando a gente tem a interação dos bons espíritos junto conosco, sempre melhora. Se não fossem eles, a gente estava perdido. Então, eu agradeço muito aí a vocês por estar aqui com a gente. Deus te abençoe, Miguel. Deus te abençoe. E agradeço a presença de vocês e vamos orar e pedir a Deus que esse sentimento de guerra, né, dessas potências que estão aí, possam se disseminar pelo espaço. Que elas não aconteçam. Né? Vamos pedir a Deus, vamos orar para esses políticos, como fazia Chico, como ele dizia que deveríamos fazer, e ele fazia, ele orava. Vamos sim orar, vamos pedir a Deus que ele sempre estejam junto conosco, que ele nos abençoe sempre. Muita paz a todos. Ok, Pablo. Obrigado. E a gente vai, cada um, elevar o nosso pensamento a Jesus, a Deus, e orar intimamente, ouvindo essa música do grupo espírita. É um grupo espírita Escolhas de Luz, que tem como título essa música Saudades de Jesus. Então vamos ouvi-la. Epa, peraí que eu esqueci de uma coisa. Esqueci que eu tinha baixado o som porque estava dando microfonia aqui no... Foi em Cafarnaum que o vi ensinar. Eu vi a sua voz, senti o seu olhar, e o amor desceu à terra, e a luz que ele encerra jamais vai se apagar. E o amor desceu à terra, e a luz que ele encerra jamais vai se apagar. Os tristes mutilados foram remados, e era amor demais, e tudo era tão bom, e ver Jesus sorrindo já era a própria paz. Cantou tanta esperança e um reino de bonança nos céus em dor. Depois venceu a morte, voltou mais belo e forte e jamais nos deixou. Hoje em Cafarnaum não vejo ensinar, não ouço a sua voz,
Cristo me conduz. A saudade incontida daquele que é a vida, saudades de Jesus. A saudade, saudade que me invade e ao Cristo me conduz. A saudade contida daquele que é a vida, saudades de Jesus. Assim seja. Pessoal, boa noite. Obrigado a todos pela participação. Obrigado, Pablo. Jesus abençoe todos vocês. Que tenham todos um final de semana de paz, luz e harmonia junto às suas famílias, com muita saúde. Deus abençoe a todos. Obrigado, Pablo. Nada, Eugênio. Quando se precisando, você pode entrar em contato. É Ivanaldo, digo a Ivanaldo que eu fico aguardando o convite, tá? Quando Certo. a gente participa. Tá Obrigado. certo. Até mais. E vem um dia nos visitar por aqui, porque a gente faz uma caravana pelos centros vizinhos aqui, quando acabar a pandemia. Você já sabe que tem o Lucas já está programando, né? Você já sabe. Pois é. Então, já quando tá acabar a pandemia, venham que a gente será muito bem recebidos. Vamos sim, vamos sim. Mais uma vez aí, mais uma vez. Ok. Até mais, boa noite. Até mais, boa noite. Boa noite a todos. Pessoal, boa noite, tudo de bom, muita paz para todos vocês. Fiquem com Deus. Boa noite, Veraldo. Obrigado pela sua presença. Obrigado pela presença de todos vocês. Nani, Adri, Isaac, Nani, Rita Campos, Veraldo, Nani, quem mais? Rayana, Luciene, Cícero, Preta, Cecília, Neide Pinheiro, do Rio de Janeiro, Renato, meu amigo Renato, vai estar conosco segunda-feira. Querido Ivanaldo, de Pombal, todos vocês, Edu, do Rio de Janeiro, Elissandra, Catolé do Rocha, toda a turma de Catolé do Rocha. Jesus abençoe todos vocês. Até a próxima. Até segunda-feira, se Deus quiser.